Uma vez mais no seu altar para ministrar a sua palavra, agradecendo a Deus pela vida do pastor Samuel, que nos proporciona, que nos faculta este momento, estarmos aqui entre família, entre amigos. Deus abençoe pastor Walter Lúcio, Deus abençoe todos que estão aqui. Sinto-me honrado e bem acompanhado por minha esposa, a missionária Ângela, e graças a Deus e graças ao pastor Samuel, hoje teremos uma dobradinha. Eu ministro agora na parte da manhã e missionária Ângela ministra no culto das 17h30. Sentimos-nos imensamente honrados e gratos a Deus por este privilégio. Meus irmãos, eu quero ir à palavra de Deus. Eu gostaria, para tanto, convidá-los, pedir, se possível, a pessoa da mídia, colocar o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 10 e verso 10, se puder no telão para mim, eu agradeço. E eu vou convidá-los a abrir um outro texto bíblico, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao 34. Nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro está no tema em apreço que a liderança sugeriu, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 10. O texto bíblico diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Convido-vos a abrir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. É o meu texto de apoio para a reflexão que quero fazer nesta manhã com a ajuda e com a graça do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, conta-nos uma história, e diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, nós fizemos duas leituras, e é muito interessante que, quando eu vejo as palavras de Jesus, que fez um discurso após uma ilustração,
no Evangelho de João, capítulo 10 e o verso 10, ele mesmo se denominou como vida, e vida abundante. E é muito interessante que essa palavra vida, no grego, é a palavra zoe. Ela tem uma conotação mais ampla, porque zoe significa vida plena. Na verdade, esta vida ela é abrangente. Ela então tem a ver com a vida eterna e tem a ver também com a vida terrena e as mais variadas áreas da nossa vida. Ele então se nominou e afirmou dizendo que ele é a vida e que é vida com abundância. Até aqui tudo bem. Agora nós vamos se dar conta de que eu vi aqui nesse banner a palavra interferência. Também é muito interessante, por quê? Porque nós conseguimos fazer uma associação. Por quê? Porque de fato a zoe de Deus, a vida plena de Deus, ela vai se manifestar de várias maneiras, em várias formas. A gente vai se dar conta de que a própria vida de Deus, ela vai se manifestar mais precisamente através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a isto não resta dúvida. Mas nós vamos entender que nas intervenções, nas interferências da vida do ser humano na terra, Deus se vale de vários instrumentos, Deus se vale de vários mecanismos, Deus se vale de várias coisas para manifestar a sua zoe. E eu fico pensando que horas vezes Deus usa anjos para estarem ministrando entre os homens. Ora, às vezes Deus usa duas coisas muito importantes, e é sobre uma delas que eu quero nesta manhã me prender. Deus usa duas ferramentas poderosas que Ele disponibiliza ao seu povo. A primeira delas é a oração, e é muito interessante que um dos verbos oração, no grego é a palavra palala, que significa intervir, significa interpor-se, significa fazer uma intervenção, e através da oração, Deus faz isso, porque ela é uma ferramenta que Deus disponibilizou para a sua igreja. A segunda coisa que Deus nos disponibiliza, e que Deus se manifesta, e que Deus intervém, e que aí aparece a zoe de Deus na nossa vida humana, na nossa vida terrena, em todas as áreas da nossa vida, é através da fé. Porque eu fico pensando que durante esses quase 40 anos de fé que eu convivo, que Deus me deu o privilégio de servi-lo, eu fico me perguntando o que de fato é fé. Como que ela é funcional? Como que isso opera? Como que isso traz resultado? E eu fico agora associando fé com esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero que você preste atenção para esta personagem, nesta leitura que nós fizemos nesta manhã, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, do verso 25 ao 34, uma história conhecidíssima, mas nós vamos ver uma mulher com problemas gravíssimos. E aqui a gente vai ver como que Deus manifesta a zoe, a vida plena, através da fé. Vamos lá. Nós lemos esse texto, e a narrativa conta-nos que esta mulher estava abalada fisicamente
psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, religiosamente e com certeza a sua família e amigos sofriam juntos. Aquela mulher tinha uma doença aparentemente incurável, que lhe causava hemorragias constantes. Ela poderia ter, ou poderia ser um problema de origem hormonal ou uterina, que a tornava ritualmente impura, segundo Levíticos capítulo 15, do verso 25 ao 27. E com esta doença, ela era excluída da maioria dos contatos sociais. Agora é muito interessante. Como pergunta, o que foi capaz de mudar a vida e a história desta mulher? Jesus. E eu afirmo e concordo com esse nosso irmão que gritara, que não existe caso perdido para aqueles que confiam em Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, 23, o próprio Jesus disse que não há nada impossível para Deus. Agora, quando nós vemos este quadro que eu introduzi aqui, da vida desta mulher, me parece ser um raio-x da humanidade no período que nós estamos vivendo. Esta mulher estava convivendo há 12 anos com este problema. Não eram 12 dias, 12 semanas, 12 meses. 12 anos, senhores. Ela se arrastava, ela convivia com este problema. E a pergunta é: por que, dado a gravidade desta hemorragia constante que a debilitava, com certeza de forma gravíssima, por que ela não morreu? Agora, nós quando olhamos para a humanidade, nesses dias atuais, já fazem quase 12 meses que a humanidade está quase numa circunstância parecida com esta mulher. E há algumas semelhanças. Ela estava doente, enferma. O problema dela, dado a gravidade, poderia evoluir para outros problemas que eu vou falar na sequência. Mas a gente vai se dar conta que o maior problema, às vezes, não é a enfermidade física. E quando nós nos atemos nesse fator, nós vamos observar que o problema da humanidade não é só a enfermidade física, não é só aquilo que ameaça a saúde da humanidade, que é este Covid, que já se arrasta há quase 12 meses. São as consequências. São outras coisas que vão aparecendo, se manifestando por conta deste Covid. E a gente vai se dar conta de que a humanidade está desenganada pela medicina. A grande expectativa para a humanidade agora é esta vacina. Mas, dadas as mutações deste vírus, a grande pergunta é: esta vacina, ela vai ser eficiente a ponto de combater as mutações mais variáveis que já estão acontecendo em toda a face da Terra? E
E a gente vai se dar conta de que à medida que as coisas vão apertando, que os problemas vão aparecendo, que as complicações vão se manifestando, a gente vai se dando conta de que existe só uma resposta para a humanidade, que existe só uma solução para a humanidade, que existe só uma porta para se bater, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora é muito interessante que esta mulher, o fator determinante que mudou a vida desta mulher, no verso 27, vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Repito, ela ouviu falar de Jesus. Aqui eu tenho pelo menos 3 elementos. Eu tenho a pessoa bendita de Jesus, eu tenho o interlocutor, que é aquele que fala de Jesus, e eu tenho o receptor, aquele que ouve falar de Jesus. E eu nem quero entrar no mérito do papel nosso como igreja, nos dias que nós estamos vivendo. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu quero falar sobre fé esta manhã. Mas é muito interessante que algumas coisas começam a mudar a partir do momento que ela ouve falar acerca de Jesus. E eu fico me perguntando, nós que somos cristãos, evangélicos, gospel, nós ouvimos falar de Jesus todos os dias. Nós ouvimos bons oradores, excelentes pregadores, grandes ministros, grandes expositores, grandes ensinadores, grandes mestres bíblicos. E a minha pergunta, por que a gente fica combalido diante de uma circunstância que ameaça o mundo todo, se a resposta para o mundo é Jesus, e a resposta para o ser humano é a interferência chamada fé? Ela ouviu falar de Jesus, e no grego esse verbo é a palavra akouo, que significa estar dotado com a faculdade de ouvir, não ser surdo. Significa prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito. Em outras palavras, ela estava sensível espiritualmente. E eu fico muito preocupado, porque a gente vai ver que a maior crise não é a crise econômica por conta do Covid, que a maior crise não é a crise da medicina, da ciência, não é a crise de vários setores da nossa sociedade, da crise política, não, senhores, que a maior crise dos dias odiernos é a falta de fé. Porque sem fé, ainda que a fé seja subjetiva para alguns, porque alguns acham que fé é o pensamento positivo, outros acham que fé é um pensamento, pensam que é um sentimento, pensam que é uma emoção. Mas na verdade, a gente vai se dar conta de que a fé
na pessoa bendita de Jesus Cristo, vai muito além destas coisas, e eu explico. Porque a palavra fé no grego é a palavra pisteus, que significa nada mais e nada menos do que acreditar naquilo que está escrito aqui na palavra dele. Explica um pouco mais. Na verdade, pisteu significa acreditar no caráter daquele que fala. E até pelo que eu entendo de cristão, de fé, de evangélico, nesses quase 40 anos que eu convivo, eu ainda sei que Jesus continua o mesmo, que Ele não mudou. Esse Ele não mudou. Ele é a resposta para a nossa sociedade. Ele é a resposta para a nossa família. Ele é a resposta para o nosso casamento. Ele é a resposta para as nossas crises. Ele é a resposta para as nossas enfermidades. Ele é a resposta para a medicina e para a ciência odiana. Jesus é a resposta para todas as coisas, porque Ele é a vida plena. Então eu fico preocupado, porque eu chego a ponto de imaginar que nós perdemos a sensibilidade. Porque se ela ouviu falar de Jesus, diante daquela circunstância, diante daquela crise, diante de uma série de problemas que lhe envolviam, mas uma coisa é que ela estava sensível para ouvir a voz de Deus. Talvez um dos nossos mais sérios, mais grandes problemas é que nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós perdemos a sensibilidade de ouvir falar de Jesus. Nós perdemos a sensibilidade da palavra de Deus. Parece que ela não surte mais efeito. Parece que ela não traz mais resposta. Parece que ela não é mais operacional. Então, tão logo o problema não está com a palavra, tão logo o problema não está com a liderança, tão logo o problema não está com a instituição, o problema está conosco, que perdemos a sensibilidade espiritual. Aleluia, maravilhoso, aleluia. Jesus. Você acha que ela já não tinha ouvido falar de muitas coisas? Você não acha que ela já tinha ouvido muitas pessoas falarem acerca de outras coisas como alternativas? O problema é que tem muitas pessoas que não sentem mais efeito ao ouvir falar de Jesus. Porque nós estamos num dos dias tão complicados, que até nós mesmos cristãos, evangélicos, assembleanos, já não conseguimos mais identificar quem é Jesus. Parece um personagem de retórica, um personagem de um discurso. Parece-nos que nas chacotinhas das brincadeiras, em grupos, usam o nome de Jesus para brincadeiras, riem-se do nome dele, como que se ele fosse uma pessoa qualquer, como que se ele fosse um cidadão, um homem, uma pessoa simples, uma pessoa comum, um cidadão qualquer.
mas eu estou aqui nesta manhã para dizer para os senhores, para vocês que estão me ouvindo aí no YouTube, de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Criador, que Ele está acima de todos e de todas as coisas. Mas ela ouviu a voz de Deus. E é muito interessante que quando nós ouvimos a voz de Deus, o próprio escritor aos Romanos, ele disse que a fé, parece-nos que nessa linguagem é como uma semente, e Jesus vai afirmar isso, dizendo que parece como a semente do grão de mostarda, que à medida que você vai ouvindo, que à medida que você participa de cultos, que à medida que você ouve sobre Jesus, que à medida que você ouve pregações, a ideia é esta fé entrar dentro da gente, empoderar a gente, para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. E Jesus disse: quem tiver a fé como um tamanho de um grão de mostarda, que é uma das sementes menores das hortaliças, você tem a autoridade, você passa a ser empoderado, você tem poder de transladar um monte de um lado para o outro, porque a fé, ela é poderosa. E é isto que mudou a vida dessa mulher, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela ficou empoderada, e ela ignorou algumas coisas. Ela ignorou os diagnósticos médicos, porque fé e ciência não caminham juntos, eles são antagônicos. Repito, fé e ciência não caminham juntos. Porque bem você acredita na Organização Mundial da Saúde, ou bem você acredita no poder da fé e no poder da oração. Ela ignorou os diagnósticos médicos. Você está desenganada pela medicina. Você vai morrer. Ela ignorou os sintomas. Imagine o sofrimento desta mulher, senhoras que estão aqui. Ela ignorou as circunstâncias que a cercavam, as mais adversas. Porque a fé, ela não é uma autossugestão. A fé, você não vai até uma farmácia e vai até o balcão e compra o remédio chamado fé. A fé bíblica só tem um caminho, é entre eu e Jesus, é entre você e Jesus, é ir até Jesus. Ela ignorou a religiosidade. Porque a religiosidade mandava ela, aonde ela estivesse, ela precisava se denunciar de que ela era imunda. E ela precisava gritar e dizer: ei, uma imunda, imunda, imunda. E as pessoas se afastariam. Aonde ela sentasse, ninguém poderia sentar-se. Aonde ela tocasse, ninguém poderia tocar. Aonde ela deitar, ninguém poderia deitar. Aonde ela estivesse, ninguém poderia estar. Porque ela era considerada uma amaldiçoada. Mas ela ignorou esses princípios, porque ela ouviu falar de Jesus.
Ela ignorou o impacto financeiro. Ela gastou tudo o que tinha. E a ideia que dá é que talvez ela fosse uma pessoa de posse. Quem sabe vendeu bens, propriedades, para tentar recuperar a sua saúde, mas tudo foi água abaixo. Ela ignorou as fraquezas físicas, emocionais, fisiológicas. Ela ignorou todos os problemas a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. Ela ignorou a multidão, porque ela, debilitada da forma que estava, ela teve uma iniciativa incrível. Eu não estou falando de uma crente de muitos anos de fé. Eu não estou falando de um crente que há muitos anos já congrega. Não estou falando de um obreiro familiarizado com a palavra de Deus. Eu estou falando de uma mulher judia, uma mulher que não conhecia Jesus, não tinha experiência com Jesus, mas ouvir falar de Jesus foi o suficiente. Porque ela começou a dizer: eu estou ouvindo que ele está fazendo coisas extraordinárias. Eu estou ouvindo que ele está curando os enfermos. Eu estou ouvindo que ele está ressuscitando os mortos. Eu estou ouvindo que ele está dando vista aos cegos, que os mudos estão falando, que os paralíticos estão andando. Se ele fez com eles, ele vai fazer comigo o mesmo. Verso 28. E ela começou a pensar como que se daria isso. Ela começou a calcular. Ela começou a tomar uma decisão e ela disse: eu irei. E eu creio que se tão somente eu me aproximar dele e tocar nos seus vestidos, eu vou sarar. E com isso ela ignora a multidão e faz um caminho, uma linha imaginária. Não sei se ela vai empurrando se vai pisando no pé de outro, se vai pedindo licença, ou se vai usando brutalidade. Eu não sei o que ela vai usando. Eu só sei que eu vejo uma mulher debilitada, fraca, desenganada pela medicina, sem esperança na terra, que quer chegar até Jesus, porque ela sabe que se chegar em Jesus, ela vai receber um milagre. A minha pergunta nesta manhã para você aqui é: o que você precisa ignorar para receber a sua vitória? O que você precisa ignorar para receber a sua resposta? O que você precisa ignorar para receber a sua bênção? O que você precisa ignorar para receber a sua cura? O que você precisa ignorar para receber o seu milagre aqui nesta manhã? Porque nós estamos numa atmosfera de fé. Nós estamos aqui numa atmosfera de milagre. Nós estamos aqui numa atmosfera de resposta. Porque Ele, a vida plena, está neste lugar pela presença do Espírito Santo. A virtude aqui neste lugar, a unção aqui neste lugar, a resposta aqui neste lugar. A fé sempre vence todos os prognósticos científicos e humanos. Porque na verdade não tem a ver com a criatura, mas sim com o Criador, o Senhor Deus. A fé
leva-nos a termos reações e ações em busca do sobrenatural. É muito interessante quando o apóstolo Tiago, ele provoca a sua geração, e ele diz para eles: aonde que está a vossa fé? Daí alguém diz assim: eu tenho fé, eu acredito, eu creio. Mas ele diz: então mostre-me as obras. Porque na verdade, a fé, ela vai provocar em nós reações, ações, atitudes e obras que vão mudar o cenário da nossa vida. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos e recebemos fé na pessoa bendita de Jesus, a fé vai provocar algumas coisas em nós. A primeira coisa que ela vai fazer é que ela vai nos tirar do conforto. A fé, meus senhores, vai nos tirar do conforto. Porque esta mulher, ela podia ficar combalida, sentada ou deitada sobre uma cama e esperando a morte ou alguma coisa extra, sei lá o que acontecer. Mas ao ouvir falar de Jesus, ela saiu da zona de conforto. E em tese isso é muito prático. A exemplo da pessoa que está desempregado e que está em casa, esperando o emprego chegar na porta da sua casa. Não vai chegar. Você precisa sair da zona de conforto, precisa fazer o currículo, precisa distribuir o currículo, e hoje está mais fácil que você manda online para todo mundo, você distribui o seu currículo. Aí sim você sai da zona de conforto, e aí você passa a experimentar o sobrenatural de Deus. A fé não vai só nos tirar do conforto, a fé vai nos tirar do conformismo. Porque a gente se conforma com a situação, a gente se conforma com a crise, a gente se conforma com o desemprego, a gente se conforma com a doença, a gente se conforma com o desajuste familiar, a gente se conforma com o desajuste no casamento, a gente vai se conformando com as coisas e vai tocando com a barriga de acordo como der. Mas na verdade a fé, ela vai nos tirar do conformismo, ela vai me provocar em não aceitar mais aquela situação, vai provocar em mim uma reação poderosa. E a fé é tão interessante, que ela é tão poderosa quanto a ação do Espírito Santo. Se a ação do Espírito Santo é a palavra dunamis, que quer dizer fogo, quer dizer explosão, quer dizer algo que queima, quer dizer algo que assusta, a fé também é algo que está no radical. A fé não é algo passivo. A fé não é algo que eu vou ficar inerte. A fé é algo extremamente no seu operacional, violento, porque ela vai intervir, ela vai interpor-se na circunstância que está na minha vida ou à minha volta. Maravilha, meu Deus, aleluia. A fé vence o medo. O medo e a fé, eles não coexistem. Eles não conseguem habitar no mesmo espaço, não conseguem conviver juntos, porque para um estar, o outro tem que sair. Quando a fé chega, o medo bate em retirada.
A fé traz a existência o inexistente. Porque nós não estamos operando numa frequência humana. Nós não estamos operando numa frequência científica. Nós não estamos operando numa frequência da física. Nós não estamos operando numa lei humana. Nós estamos operando numa lei poderosa, numa frequência poderosa. É por isso que a fé traz à existência o inexistente. E eu conto um testemunho aqui. Lembro-me que, em torno de um ano, talvez eu já contei isso, mas quero registrar mais uma vez. A missionária Ângela chegou em casa depois de um culto e começou a passar mal. Começou a se sentir mal. Começou a sentir agudas dores aqui ao seu lado, na sua lombar. Começamos a orar. Fizemos uma oração. E as dores foram aumentando. As horas foram passando. Chegaram-se meia-noite e nós oramos novamente. Mas simplesmente nada aconteceu. Chegou 1 da madrugada, as dores permaneciam. E sempre se intensificavam. Chegou 2 da madrugada, 3 da madrugada. Quando deu 4 da madrugada, nós tomamos uma atitude. Vamos para o médico. Corremos para o médico. O médico atendeu ela. Medicou ela imediatamente. Aquelas dores passaram através da medicação. Mas em poucas horas ela fez uma tomografia. E foi diagnosticada que ela estava com 5 pedras no rim. E uma das pedras, a maior delas, estava entre o canal. Ela não entrava e não saía. E o médico pediu para ela: você tem plano de saúde? Ela disse: eu não tenho plano de saúde. O médico disse: porque você precisa ser internada com urgência. Você precisa passar por uma cirurgia laser para tirar essa pedra. Sem condições, sem recursos. Dissemos: não temos, doutor. Faz um receituário e nós vamos comprar um medicamento e nós vamos embora. Saímos de lá e deixamos quase R$1.500. Passamos na farmácia, compramos um medicamento. Aquelas dores estão intensas porque já passou o efeito do remédio. Agora ela pede, toma o remédio que nós compramos na farmácia e deita no banco de trás do carro. E aos gemidos nós vamos para casa. E quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que ela faz, ela abre a porta do banheiro. E quando ela abre a porta do banheiro, ela joga para fora o medicamento que acabaram de tomar. Eu, como marido, me comportei como um pai. Eu disse: que é isso? Você está se comportando como uma criança. Acabaram de tomar o remédio e jogaram fora. E as esperanças dela se diluíram, porque a sua esperança estava naquele momento no medicamento. E a única solução ela acabara de expelir, jogar fora o medicamento. Ela disse: amor, faz mais uma oração por mim, por favor. Eu não aguento mais, faz mais uma oração por mim. Eu lembrei-me da frequência do céu. Que a frequência do sobrenatural está além da frequência humana, da frequência racional, da frequência natural, e entrei na frequência do poder de Deus. E fiz uma oração tão simples, pastor Walter Lúcio. Eu disse: Senhor, o profeta Isaías, há quase 3.000 anos atrás,
Ele falou que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou consigo. Eu terminei a oração. A pastora Ângela sentiu uma melhora. Ela deitou, dormiu por umas 2 horas. E até hoje eu não sei aonde que estão essas pedras, porque elas desapareceram, elas sumiram, porque nós entramos na frequência do sobrenatural. E por que eu fiz questão de falar isso? Porque a frequência do sobrenatural é aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, significa que aquilo que está em mim não me pertence. Ele já levou, já sepultou, já pagou. A saúde está à minha disposição. A fé materializa o espiritual, porque o espiritual é superior ao material. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. A fé materializa o espiritual. Aquilo que é espiritual e que está à minha disposição, através da interferência, através da intervenção da fé, na bendita pessoa, no bendito caráter de Jesus, vai se tornar uma realidade, vai se materializar, vai aparecer a sua existência. Eu termino dizendo: você está disposto a receber o teu milagre hoje? Você está disposto a romper com todo o processo? Porque ela vai até Jesus, ela rompe a multidão, ela toca em Jesus, e ela recebe a cura instantaneamente. E é tão interessante que quando Jesus toma conhecimento de que ela lhe tocara, ele disse para ela: tua fé te salvou. A palavra salvou aqui no grego é a palavra sozo, que significa que ela foi curada do seu físico naquela hora, e ela foi curada da sua alma naquela hora, porque a fé objetiva, ela opera na salvação da alma, mas ela opera no sistema humano, no sistema material, no sistema dos seres humanos. E ela só lhe resta dar testemunho do milagre. A pergunta que eu te faço agora para nós orarmos: você está preparado? Eu quero pedir que vocês estejam em pé, por favor. Eu quero orar por alguém. Eu quero orar com alguém. A igreja vai orar por alguém nesta manhã. Eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Não importa a gravidade da tua situação, mas eu te recomendo: age e opere na frequência do céu, e deixe a fé te empoderar, porque esta fé tem um poder transformador, tem um radical para transformar, para libertar, para curar, para operar o milagre e a resposta que você precisa. Quem sabe você veio esta manhã na igreja, você diz: pastor, é verdade, são anos de crente, até digo que são anos de fé, mas Deus nesta manhã quer promover sobre você, te facultar uma experiência poderosa.
Eu não sei que resposta você precisa nesta manhã. Qual é a área da sua vida